Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Oséias capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva que satisfaz, a chuva que traz nutrientes, a chuva que alimenta, a chuva que restaura, a chuva que vem naquela terra seca e árida e traz aquele cheiro gostoso. E eu quero ministrar hoje então, que está em João capítulo 6. Eu quero ministrar sobre alguns personagens que talvez não conheceram a Deus, ou não têm expectativa daquilo que Jesus possa fazer, da chuva que vem e que vai saciar você e vai saciar a mim. Eu quero ministrar essa palavra ela tem um impacto muito importante. Na verdade, esse versículo, essa passagem, não é a passagem que eu me converti, irmãos. Mas não é a pregação que eu me converti. Mas essa passagem, todas as vezes que eu leio, Deus fala muito comigo, irmãos. E eu quero poder ministrar para vocês. A palavra de Deus diz em João capítulo 6, versículos 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. A palavra de Deus diz aqui e narra uma história. Lembra que nós lemos em Oséias que nós devemos ter uma expectativa de esperar o Senhor, porque Ele é o Deus que vem como chuva. A chuva vem para saciar, a chuva vem para trazer alimento, a chuva vem para multiplicar o que nós semeamos. Essa é a chuva, ela vem para nos envolver no tempo de muito calor. Essa é a chuva gostosa do Senhor. Mas essa Bíblia agora, essa passagem aqui nesse versículo, narra a história da multiplicação dos peixes. Quantos já ouviram uma pregação sobre a multiplicação dos peixes? Mas talvez isso que você vai ouvir agora, não sei se você já percebeu, mas essa semana Jesus ministrou muito no meu coração. É dito aqui 5 personagens nessa história. 5 pessoas importantes, ou 5 grupos de pessoas, você vai entender cada um deles. O primeiro que é mencionado aqui é o próprio Jesus. Quem é Jesus nessa história? É aquele que multiplica o pão. Quem é o Jesus? É o centro, é o personagem central para a manifestação da sua glória. A Bíblia fala que ele subiu para um monte para ensinar para os seus discípulos. E alguns teólogos acreditam que essas pessoas já estavam há quase 3 dias somente ouvindo a Jesus. E aí, irmãos, vai ter fome. Agora eu vou te falar uma coisa. 3 dias para as pessoas pararem as suas vidas para ouvir que Jesus estava falando é porque esse homem tinha algo importante. Porque na visão aqui de todos era um homem simples falando. Mas, irmãos, eu te falo, era Cristo sendo manifesto na vida deles. Irmãos, e durante 3 dias, talvez eles ministrando ali, que seja um dia. A questão é que as pessoas pararam para ouvir Jesus, porque Jesus tinha algo importante, tinha algo para restaurar. Quero te falar, irmãos, Jesus é alguém central na sua vida, e Ele tem algo importante para liberar para você. Ele tem algo para manifestar na sua vida, Ele tem algo para confirmar na sua vida. E aí, irmãos, nessa história é necessário que você encontre então e perceba Jesus em todo o contexto da sua vida.
Aonde você estiver, você tem que perceber Jesus. As situações que você passa, não importa quais sejam elas, você tem que descobrir Jesus, porque é Jesus que restaura, é Jesus que salva, é Jesus que conforta, é Jesus que derrama o amor. Você tem que encontrar Jesus na situação. Porque, irmão, se nós olharmos somente para as circunstâncias, fica pesado a nossa vida, fica difícil, os relacionamentos se tornam difíceis, as perdas se tornam difíceis. A gente tem que encontrar Jesus. Deus, aonde o Senhor está? Deus, fala comigo, Senhor Deus. O Senhor não é Deus que parou tudo para estar com aquela multidão, então eu sei que o Senhor vai estar comigo. Esse é o personagem central da história. Esse é o primeiro que eu quero falar. Mas tem mais 4 aqui. E na sequência a Bíblia fala então agora da multidão. E o interessante, eu não sei se você percebeu, é dito que o Senhor, percebendo a necessidade da multidão, o Senhor pergunta para um discípulo: o que a gente vai dar para comer para esse povo? Jesus é aquele que, quando vê a multidão, que essa segunda personagem, esse segundo grupo, é a multidão, o Senhor vê a necessidade nossa, minha e sua, irmãos. Nós servimos a um Deus que olha a sua necessidade. Nós servimos a um Deus que não é distante. Parece, irmãos, que em algum determinado momento está tão distante, está tão difícil. Mas, irmãos, a multidão não ouviu Jesus perguntando o que daremos para ela. Mas mesmo sem ela ouvir nada, Deus tinha uma preocupação com ela. Peraí, esse povo tem fome, esse povo parou tudo, está acontecendo algo, há uma necessidade na vida desse povo. Ele demonstrou compaixão. E muitas vezes, irmãos, embora a gente não ouça muitas vezes o que Deus tem feito, ou o que Deus vai fazer, Deus se preocupa e nos ama, irmãos. A questão é que nós, às vezes, naquele cenário, a gente não consegue perceber, mas nós somos essa multidão eventualmente. Eu e você somos uma multidão que precisa de Jesus. O que é essa fome aqui, irmãos? Fome aqui na Bíblia, se você pegar principalmente no Velho Testamento, quando havia fome, aquilo era o caos instaurado. Quando você está com fome, você entra em conflito, é crise. A fome aqui então pode expressar na sua vida essa crise, esse caos instaurado, essa complicação onde nada tem arranjo. Parece que você luta e não chega em lugar nenhum. Parece que você trabalha todos os dias no seu casamento e você não consegue ver algo. Parece que todos os dias você quer colocar o seu coração diante de Deus, mas parece que você não percebe as coisas de Deus acontecendo. São essas crises que nós temos diariamente, são essas dificuldades que nós temos. E então fome, irmãos, fala daquilo que é necessário para a nossa vida. Porque, irmãos, se você não se alimentar, você fica mais irritado. Alguém já fez jejum aqui? Eu espero, em nome do Senhor Jesus. Já ficou sem comer? Como é que você fica em época de jejum, irmãos? Você fica mais irritado, você não tem paciência, as coisas entram em conflito mais rápido, a sua alma fica mais frágil. Então, irmãos, em época de fome, em época de dificuldade, em época de crise, irmãos, eu quero te falar, nós temos um Deus que está perguntando, está agindo. Peraí, o que a gente vai dar para saciar para o meu filho? Deus está olhando agora para você, irmãos, e por mais que você não perceba, por mais que você não veja, ou por mais que você não ouça, Deus está agindo ao nosso favor. Quantos creem nisso? Deus está agindo ao nosso favor. Muitas vezes nós não percebemos, porque nós somos naturais. Porque às vezes, irmãos, nós estamos distante dessa sensibilidade, desse mover de Deus. Em outras palavras, irmãos, quando eu estou muito mais próximo da minha esposa, eu percebo o que ela está agindo na minha vida. Muitas vezes a gente não percebe Deus, porque nós não estamos tão próximos de Deus. Mas algo é certo, irmãos, nós como essa multidão, nós temos fomes em algumas áreas. Talvez a sua fome é diferente da minha, mas eu tenho uma necessidade também, porque as pessoas têm um romantismo de achar que eu não tenho necessidade nenhuma. Ah, pastor, você não tem problema, você é pastor. Aonde que está isso na Bíblia? Conta para mim, que versículo que é esse? Sabe, irmãos, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas fomes, eu tenho a minha crise, assim como você tem as suas. Agora, irmãos, quero te contar algo se você não sabe. Deus ama satisfazer os desejos do seu coração, a Bíblia diz. Deus ama satisfazer. Sabe por quê? Porque como pai, Ele ama satisfazer os desejos dos seus filhos. Quantos creem nisso? Então nós somos essa multidão aqui. Nós temos a nossa necessidade. Essa é a segunda pessoa que eu quero falar. A terceira que eu quero mencionar é um homem chamado Filipe. Esse Filipe que aparece aqui é um dos discípulos de Deus. Mas interessante, irmãos, muitas vezes nós não percebemos o que Deus vai fazer, assim como Filipe. Filipe, irmãos, também estava com fome, porque ele estava junto da multidão.
Filipe, ali naquele momento, responde de uma forma natural. E outra, a Bíblia diz que o Senhor perguntou para Filipe. E a Bíblia diz, porque o Senhor sabia o que ele iria fazer. Em outras palavras, vou te dar uma possibilidade, vou te dar um teste aqui, Filipe. Vamos ver se esses dias comigo agora, nesse monte, você aprendeu algo, Filipe. Então, Filipe, presta atenção. Filipe, como é que a gente vai alimentar esse povo? Aí Filipe, de uma forma natural, responde: nós não temos o suficiente para alimentar esse povo. Para aí, Filipe, você não ouviu o que eu ensinei? Filipe, você não viu as curas que eu fiz? Você não viu os sinais e milagres que eu fiz? Sinais e maravilhas que eu fiz? Você não percebeu as pessoas que eu ressuscitei? Você está achando que, em outras palavras, eu não tenho condições de dar pão para o faminto? Filipe é aquele que é natural em tudo. Filipe é aquele que não consegue ver o Senhor agindo. Filipe é aquele que não crê que Deus pode restaurar alguém. Filipe, ele não consegue ser espiritual. Filipe, ele é natural em tudo que é feito. Deus faz um milagre. Não, isso aí na verdade é técnica humana que está sendo feito ali. Essa pessoa que foi restaurada da dor de cabeça é porque ela está com um pensamento positivo. A pessoa que foi curada de câncer é porque ela está com um pensamento positivo. O Filipe é natural em tudo, não consegue ver Deus em nada. Ele não consegue ver o milagre, ele não consegue ver o amor de Deus, tudo ele consegue ser natural. Filipe não consegue ter um olhar espiritual, ele não consegue ver Deus nas coisas. E vamos ser honestos, irmãos, quantas vezes nós somos Filipe? Nós não enxergamos que Deus agiu, não é porque, em outras palavras, nós somos tentados ainda a achar que nós é que fazemos. Porque Filipe foi tão natural que, em outras palavras, Senhor, se eu tivesse dinheiro eu comprava pão para todo mundo, mas como eu não tenho, só tem para a gente, em outras palavras. O que a gente tem, pelo menos os discípulos comem, mas a multidão que se lasque para lá. Filipe, ele é alguém, além de natural, eu vou te falar também quem que é Filipe. Filipe é egoísta. Filipe, ele só pensou no grupo. Não, isso aqui que nós temos é necessário, é suficiente para nós. O Filipe, ele nunca se importa com o próximo. O Filipe não estende as mãos, mesmo no milagre para o próximo. Ele não crê que Jesus pode abençoar o outro, ele nem está interessado nisso. Ele está interessado em dar um resultado natural. Esse é Filipe. E aí, irmãos, nós podemos ser Filipe também. E talvez nós estamos rodeados de Filipes, que o tempo inteiro dá diagnóstico natural de tudo. O Filipe que ele é egoísta em tudo. O Filipe que não compartilha nada. O Filipe que não compartilha suas habilidades. O Filipe que não dispõe das ferramentas que tem para a edificação do próximo. Não, se aconteceu comigo, tem que acontecer com o próximo. Se foi difícil para mim, tem que ser difícil para o próximo. Esse é Filipe. Filipe não consegue fazer nada em função do outro. Filipe não consegue ver milagre na vida do outro. Filipe não é abençoador. Filipe não é generoso. Filipe não é amável. Filipe, então, ainda é um discípulo natural, raso, que anda com Jesus. Agora, sabe o que é maravilhoso, irmãos? Jesus não desiste de ninguém, irmãos. Se eu perguntar aqui quantos Filipes aqui nós éramos, irmão, você vai descobrir que a gente era cheio de Filipe dentro da gente. E olha lá, se não continuar ainda. E se não tomar cuidado, ressuscita esse Filipe de novo. Esse é o Filipe. Filipe é natural no julgamento. E agora, irmãos, olha a oportunidade desse homem. Imagina que eu vou mudar o versículo aqui agora, para ver se você consegue compreender. Olha só. Mudar assim é muita ousadia da minha parte, né? Imagine uma outra situação, olha só. Então, erguendo os olhos e vendo em grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dares a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Senhor, o Senhor é capaz de multiplicar qualquer coisa para alimentar esse povo. Mas não, olha o que ele responde. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Ele podia ter marcado a história com uma outra resposta, uma outra atitude. Filipe podia ter sido participativo de um homem cheio de fé. Filipe podia ter entrado como os heróis da fé. Filipe poderia ter sido uma outra pessoa, mas não, ele foi natural. Esse é Filipe, irmãos. Eu vou te contar uma coisa. Se a gente não tomar cuidado, nós somos igual Filipe.
natural nas nossas respostas, raso, nós não nos preocupamos com as pessoas, nós sempre vemos o que eu ganho de benefício primeiro, aí depois eu posso olhar para alguém. Os irmãos estão me entendendo? Quarta pessoa que aparece aqui nessa história é um homem chamado André. André agora, ele tem uma outra participação também nesse contexto. A Bíblia diz que André viu um rapaz, e aí então ele vai diante de Jesus com esse rapaz. E ele fala: Senhor, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí então André responde: mas o que é isso para tanta gente? André é o crítico. Nada particular em André. Só coincidência de nomes. O André, aqui nesse contexto, e aqui nós somos o André. O André, ele é sempre crítico. Olha como é que ele fala, olha só, imagina, porque às vezes você lê, você não percebe. Mas olha as falas de André. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, aqui ó, tem esse rapaz aqui, ele tem 5 pães de cevada, e ele tem 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O André, ele é sempre crítico. Primeiro, André não informa nem o nome do rapaz. Primeiro que a oferta dele não era boa. Ah, Senhor, tem um rapazinho aí que está dando uma oferta aí, mas o que essa oferta vai mudar a vida de tanta gente? Isso aqui não muda ninguém. Pastor, 5 pães e 2 peixinhos para esse tanto de gente? Irmãos, André é tão crítico que ele ignorou até o nome do rapaz, não é dito o nome do rapaz. André não se preocupou em nem falar o nome de quem estava dando a oferta. André aqui agora, irmãos, é o crítico. Tudo critica, tudo tem um comentário, tudo ele tira glória, tudo ele tem alguma coisa por detrás, sempre ele tem um comentário negativo por detrás, sempre depreciação por detrás, é um comentário que sempre acusa o outro. Em outras palavras, o André aqui, irmãos, eu não sei se você já percebeu, todas as vezes que nós criticamos alguém, é uma maneira de colocar que eu sou melhor que aquela pessoa. Todas as vezes que há uma crítica por detrás, é porque você que está querendo julgar que você é melhor do que o outro. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Pensa comigo. Isso é ser humano, irmãos, tá bom? Muitas vezes, nós entramos numa competição com as pessoas. E nós às vezes não percebemos que o nosso coração está competitivo. Mas aí eu faço o seguinte: como eu não quero demonstrar publicamente que eu estou numa competição com outra pessoa, eu começo a denegrir a outra pessoa. Eu começo a falar mal da outra pessoa. Porque, em outras palavras, como eu não cresço na posição que a pessoa está, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa pessoa da posição. Eu vou questionar essa pessoa, eu vou falar mal dessa pessoa, eu vou acusar essa pessoa. Como eu não chego na posição dessa pessoa, então é mais fácil eu tirar o brilho do que as pessoas têm por ela. Esse é André. André é competitivo. André não reconhece o bem. André é crítico. E aí eu vou te falar, irmãos, por isso que eu falo, eu não confio numa pessoa que fala mal da igreja. Alguém fala mal da igreja porque a igreja é a noiva do Senhor. Ele, na verdade, ele está querendo competir com alguém. Ele está querendo competir, às vezes, com o pastor. Às vezes ele não consegue chegar na posição que o pastor está, e então eu vou falar mal do pastor. Ou às vezes ele vê os irmãos crescendo, e então ele tem que criticar alguém. André, assim, ele não consegue ver o bem em nada. Quem é o rapaz? Agora eu vou te contar aqui como é que é André. Se fosse uma oferta que está aqui, ó, chegou um rapaz, Jesus, com 5 caminhões de pães, com mais 2 de peixe. Esse aqui é o Albuquerque. Porque quando a oferta é alta, todo mundo quer contar o nome do santo. Eu vou te contar mais, irmão, só para mostrar aqui. E quando a oferta é alta, todo mundo quer saber ainda quem que é o santo. Se eu chegar aqui e falar, irmãos, recebemos uma oferta essa semana de $200 mil. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, toma posse. Todo mundo da igreja, quem que é? Quem que é? Mas ninguém pergunta, quem é o irmão fiel que trouxe aqui no gasofilácio $5
e mais 2 moedinhas. Ninguém quer. Para você ver o tanto que o nosso coração é como o de André. Nós ignoramos as ofertas, mas eu vou te falar, irmão, sabe como que essa obra tem avançado para a honra e glória de Deus? É por conta das ofertas desses rapazes que têm trazido 5 pães e 2 peixinhos nessa igreja. Essa igreja, eu posso te falar, irmãos, é a oferta que entra toda semana, que tem sustentado e levado essa obra adiante. E eu quero te falar uma coisa, eu quero reconhecer cada um desses rapazes que tem trazido. Os irmãos estão me entendendo? Mas André não reconhece. André aqui não sabe nem quem é o rapaz, é indiferente. André é crítico. André é acusador. André é sarcástico, sabe aquele sarcasmo? Irmãos, olha a pergunta, olha como é que ele fala com Jesus. Imagina, irmãos, vocês não estão imaginando, vocês não estão imaginando a cena comigo? Imagina então André, está aqui um rapaz, aí ele chega diante de Jesus, Jesus tem 5 pães, mas Jesus, que é isso para tanta gente? Olha o sarcasmo por detrás do comentário. André não somente fala mal, denigre, quanto ele é sarcástico. Sabe aquele ar irônico por detrás? Perceba a fala aqui, irmãos. Agora acho que está ficando mais claro para os irmãos. Mas Senhor, que é isso? E outras, você acha mesmo que isso aqui é suficiente, Jesus? Você acha que isso aqui é suficiente? Esse é o sarcasmo por detrás. Muitas vezes, irmãos, aqui, como um marido, né? Às vezes eu tenho que, os irmãos gostam que a gente assume pecado, né? Mas vou te contar, irmãos. Marido e mulher, quando está numa conversa, homem gosta de ser sarcástico. As irmãs também, não fica atrás não. Conheço as irmãs aqui da igreja. Os irmãos vão, né, tá no meio. Fulano faz, você quer que eu faça então? Vai esperando você ver quanto tempo você vai sair. Sabe aquela ironia, aquele sarcasmo por detrás? Eu quero te falar, esse é André. É André. Agora eu vou te falar, irmãos. Nem Felipe, nem André mudaram aquela história. Sabe quem que mudou? É o 5º personagem. É o rapaz. Sabe quem que foi o maior instrumento aqui? O rapaz. Qual é o nome dele? Talvez possa ser o seu hoje, em nome do Senhor Jesus. Sabe quem que foi o rapaz? Aquele que levou o que tinha. E a Bíblia, irmãos, perceba. Você pode avaliar a questão histórica. Os homens antigamente, eles se posicionavam mais rapidamente do que os homens de hoje. Os homens, aos 20 anos de idade, já constituíam famílias. E eles eram tidos como homens. Como a Bíblia fala aqui que era um rapaz, alguns estudiosos acreditam que ele devia ter em torno de 13 anos de idade, porque é considerado como um rapaz, não é tido ainda como um homem. Esse rapaz, então, pela sua pouca juventude, eu gostaria que você pensasse comigo. A Bíblia diz que havia naquele lugar cerca de 5.000 mulheres, fora homens e crianças, que é essa juventude. E esses rapazes aqui, imagina comigo, 10.000 pessoas. Você imagina num lugar onde tem 10.000 pessoas, você acha que realmente, somente esse rapaz que tinha comida? Vou te contar uma história. Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão, André. Toma posse, já profetizamos. Olha só, quem que é André? Quem que é? Todo pai, quando sai de casa, isso é lei, tá? Todo pai, toda mãe, quando sai de casa com a família, os pais pegam uma bolacha, um pacotinho de bolacha, um pacotinho de leite, um pacotinho de Yakult, e aí vai, irmãos. Se fosse lá no Goiás, um pacotinho de farofa, irmãos. Um pimentinha de cheiro, senão uma paçoca socada no pilão. Só quem é de Goiás sabe o que eu estou falando, o resto não entendeu nada. Mas eu vou te falar, irmãos, os meus filhos não comem um pacote de bolacha. Os meus filhos vão comer 2, 3 bolachas. Eu vou ter sempre extra para outras pessoas também comerem. Não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer. No meio de 10.000 pessoas, haveria com certeza uma reserva de lanche que, se as pessoas compartilhassem com as outras, teria comida suficiente, pelo menos para saciar a fome. Os irmãos me compreenderam? Toda família, todo pai, toda mãe vai sair de casa
peraí, vamos levar aqui um lanchezinho. Vai que Jesus demora na pregação. Vai que o pastor Márcio demora um pouco, pelo menos você tem uma bolachinha aí no zíper aqui, você vai pegar, você vai levar para o seu filho. Isso significa o seguinte, irmãos, que o pai vai sair preparado. Só que é o seguinte, na hora de levantar o que tinha de comida no meio daquele povo, só um rapaz. Será que no meio de 10 mil só um tinha mesmo? Será que no meio de tanta gente, só um tinha comida? E outra, vou te contar, era um rapaz, certamente, não sei o nome dele, não quero falar nele. Esse rapaz, antes de sair de casa, a mãe fala para ele, meu filho, peraí, vou fazer aqui uma matulinha para vocês. Vamos mostrar que é matula? Sabe não, povo rico é um negócio impressionante. Matula, marmita. Marmita, lembrou o que é marmita aqui, né? Sabe o que é marmita? Quentinha, né? Sei lá o nome. Peraí, meu filho, peraí. Eu vou preparar um lanche para você. Irmãos, eu tenho algumas imagens na minha cabeça que são lindas. Sabe aquela marmita de alumínio ainda naquela época? Que você pegava ainda com um lenço aqui assim, para você limpar a boca depois, você amarrava em cima. Quem dessa época aqui? Irmãos, aquilo é de Deus. Hoje tem aqueles negócios térmicos, não sei o que aguenta. Não, é aquela. E aí então foi dito para esse rapaz, meu filho, para você não ter fome no caminho, na hora de voltar para casa, está aqui 5 pães. Tem aqui 2 peixinhos, meu filho. Come. Certamente, no meio daqueles 10 mil, haviam outras pessoas que tinham comida. Mas sabe o que aconteceu? A multidão ouviu Jesus, a multidão experimentou de Jesus, mas a multidão não compartilhou o que tinha com o próximo. Aí um rapaz só um. A Bíblia não fala o que ele diz, mas eu vou te falar o que ele entendeu com a atitude dele, tá bom? Jesus, eu tenho isso aqui. Mas Jesus, eu confio tanto no Senhor, que o Senhor é capaz de multiplicar qualquer coisa. Ele não falou, mas a atitude dele expressou isso. Ele foi generoso. Aquele garoto, ele não precisava ter dividido com ninguém, ele tinha o suficiente para ele. Aquele garoto não precisava ter compartilhado com ninguém, ele já tinha o suficiente. Como muitos naquela reunião já tinham o suficiente, mas aquele garoto, aquele rapaz, chegou diante de Jesus e aquela atitude falou, Senhor, eu tenho tão pouco, mas na mão de um Deus Todo-Poderoso é suficiente. Está aqui, Jesus. Esse é o 5º personagem. Esse rapaz. Quero terminar perguntando e eu quero orar com a igreja. Quem nós somos nessas histórias? Nós somos uma multidão que Deus se compadece conosco, mas mesmo assim nós somos egoístas, porque nessa multidão a maioria era egoísta. A multidão é o seguinte, eu quero o benefício de que Jesus pode fazer para mim, mas eu não faço pelo próximo. Eu quero ter a vantagem, eu quero ser reconhecido, eu quero ter o título. Eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero ser ovacionado pelas pessoas, eu quero ser reconhecido pelas pessoas, mas eu não faço nada para o próximo. Eu não dou a mão, eu não ajudo, eu não ouço, eu não aconselho, eu não amo, eu não caminho junto, eu não oferto, eu não participo. Esse eu não quero, essa é a multidão. Nós podemos ser igual a Filipe. Filipe pensou nele, egoísta, tem o suficiente para nós, não pensou no próximo. Nós podemos ser como André, críticos, sarcásticos nos nossos comentários. Terminamos a nossa frase sempre com uma interrogação. Ou nós podemos sair daqui hoje falando para Jesus, Jesus, eu quero ser esse rapaz. Eu quero ser alguém que está aí totalmente entregue ao Senhor Jesus. Não quero só olhar para mim, eu quero fazer a tua vontade. Senhor Deus, não é a minha, mas é do Senhor. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Quem que o Senhor quer que eu compartilhe o pão? Porque talvez aí do seu lado tem alguém que está precisando compartilhar o pão, irmãos. Está precisando de pão na casa.
Às vezes a gente pensa, ah não, pastor, aqui nos Estados Unidos não tem isso aqui não. Ô irmãos, quantas cestas básicas a gente já deu aqui nessa igreja? Porque tem pessoas que passam necessidades, mas às vezes a gente não se preocupa com o próximo. A gente não se compadece do próximo. Quem é você nessa história? Deus falou tanto comigo, irmãos, essa semana, nessa passagem. Osés diz que nós devemos esperar e aguardar. Eu vou conhecer esse Deus que vai vir como chuva, que vai trazer provisão e vai saciar a minha vida. Mas eu seria muito egoísta se eu achasse que essa chuva é só para mim. A chuva é para nós, irmãos, amém? Gostaria de orar então nesses minutos. Faltamos 10 minutos aqui. Gostaria que você orasse, mas que você falasse para Jesus. Por que você ouviu essa palavra? Por que justamente essa palavra? Por que Deus está falando com você justamente nessa palavra? Por que você veio aqui para ouvir essa palavra? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus. Nós somos cheios de tantas coisas naturais, ó Deus. Mas o nosso coração tem que se encher com as coisas do Senhor. Levanta homens e mulheres que se preocupem com o próximo, Pai. Levante homens e mulheres, ó Deus, que amam o próximo. Levante homens e mulheres fiéis, ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Estender as mãos para o necessitado. Com seus olhos fechados, irmãos. Sabe, esse rapaz é aquele que foi instrumento para saciar a fome dos outros. Será que Deus não está te levantando para saciar a fome de pessoas que estão passando uma crise? Será que Deus não está te levantando para você ser o rapaz que estende a mão para abençoar alguém? Será que Deus não está te levantando para você ser canal de restauração de famílias? Será que, irmãos, eu quero te falar uma coisa, irmãos, Deus tem um propósito em todas as coisas. E talvez aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, talvez Deus vai te levantar com tamanha autoridade para você restaurar, guardar, amar, edificar, ser instrumento de Deus. Será que Deus não te trouxe para cá para te falar, você é esse rapaz? E aí, irmão, sabe como que eu quero terminar essa palavra? Tira em nome do Senhor Jesus esse rapaz e coloca o seu nome ali. Coloca seu nome lá. Coloca seu nome no lugar daquele rapaz. E fala, Senhor, eu quero ser aquele que vai saciar a multidão. Eu quero ser aquele que vai saciar a vida do meu cônjuge. Eu quero ser aquele que vai saciar a vida dos meus filhos. Eu quero ser aquele Deus que vai saciar a vida da minha família. Eu quero ser aquele que vai saciar a vida dos meus amigos. Eu quero ser aquele que vai saciar a fome da multidão. Eu quero ser aquele, Senhor Deus, que o Senhor vai falar e eu vou obedecer, ó Deus. Deus, eu quero chegar diante do Senhor e entregar a minha vida. Essa passagem, irmãos, não é sobre dinheiro que eu estou falando, não. Deixa eu te contar. Eu estou te falando para você entregar a sua vida na mão de Deus e ser canal na vida de tantas outras pessoas. Oh Deus poderoso, no coração das pessoas, oh Jesus, coloca essa palavra, Senhor Deus, de uma forma tão forte, eu te peço. De uma forma tão preciosa, ó Deus. De uma forma tão única, de uma forma, Deus, tão poderosa, Senhor Deus, que as pessoas nunca mais serão as mesmas. Essa palavra vai de encontro ao coração das pessoas. Essa palavra vai de encontro aos corações aqui presentes em nome do Senhor Jesus. Ore ao Senhor Jesus. Peça a revelação para Deus. Coloca seu nome lá naquele lugar e começa a lembrar de quantas pessoas estão necessitadas ao seu redor. Quantas pessoas estão necessitadas ao seu redor? Quantas pessoas estão aguardando você responder diante de Deus? Quanto tempo mais as coisas têm que acontecer até que você tome uma iniciativa e fala, Jesus, está aqui a minha vida. Deus, está aqui meu coração. Jesus, está aqui a minha habilidade. Jesus, está aqui toda a minha capacidade. Jesus, está aqui também o que eu não tenho, Jesus. Senhor Deus, é pouco, eu sei, mas está nas tuas mãos. Oh, irmãos, eu conheço um Deus que multiplica.
pequenas coisas e coisas grandiosas. Fala com Jesus em nome do Senhor Jesus. Fala com o Pai em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, deixa Deus falar com você, que o Espírito Santo, essa é a minha oração, que o Espírito de Deus fale com você em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.